Se você deve estar pensando que caso existisse uma maneira de você encarar os seus medos em só uma noite, bom, eu posso responder para você que uma noite pode mudar tudo. Mas será mesmo? Baseada no livro com o mesmo nome, esse filme segue a história de um garoto de 8 anos chamado de Orion, que é um garoto típico, mas que tem muito medo de muitas coisas, especialmente sobre o seu medo do escuro. Mas só que daí, durante uma noite, o Orion acaba conhecendo o seu maior medo, que no caso é o escuro, que é muito mais do que uma escuridão assustadora para ele. Mas só que de repente, Orion e o escuro vão parar em uma viagem repleta de aventuras extravagantes, só para que o Orion tenta superar os seus medos. E já que eu contei a premissa bem curtinha desse filme, esse filme é o primeiro filme da DreamWorks Animation que foi lançado exclusivamente no serviço de streaming, ou seja, que foi lançado na Netflix e não foi lançado para os cinemas. E também só um detalhe bem importante que quando eu vi que a DreamWorks anunciou esse filme e ele postou algumas primeiras imagens dele em junho do ano passado, eu fiquei tipo, talvez não seja meio interessante pra mim, tipo, um pouco, mas nem tanto assim. Mas só que daí, com o tempo vai passando, daí eu vejo vários trailers, vários vídeos aí, mesmo não sendo dubladas, e acho que eu vou dar uma interessada nesse filme pra ver se ele vai ser bom ou não, porque afinal, esse filme é como se fosse uma parceria entre a DreamWorks e a Netflix. E daí, nós estamos nesse ano agora e já recentemente foi lançado na Netflix, inclusive eu já assisti esse filme, que no caso é o Orion e o Escuro. E adivinha? Eu vou fazer uma crítica dele agora mesmo, então podem aproveitar aí. Então, ontem à noite eu acabei assistindo a mais nova animação original da DreamWorks Animation chamada Orion e o Escuro na Netflix, e o que eu acabei achando dele? Caraca! Esse filme foi surpreendente demais, tipo, esse filme foi melhor do que eu esperava ou pensava. Quer dizer, embora que não tenha aquele mesmo nível de surpresa que foi em Os Caras Malvados e Gato de Botas 2, mas esse filme tem tantas coisas especiais que eu acabei me surpreendendo, hein, na moral. Então, me deixa contar os motivos do porquê Orion e o Escuro é uma animação surpreendente, na minha opinião. Número 1, primeiramente, para um filme da DreamWorks Animation que foi lançado exclusivamente no serviço de streaming, a animação desse filme é extremamente diferente e muito bonita ao mesmo tempo, até mesmo para um filme da DreamWorks que foi lançado em parceria com a Netflix, e até mesmo a animação dele é totalmente diferente e cartunesca, assim como os outros projetos antigos e recentes da DreamWorks, como por exemplo, os designs de cada personagem, que eu vou falar depois, e até mesmo na minha humilde opinião, até os designs dos personagens não estão só cartunescos, mas também de uma coisas bem diferentes, ao contrário, igual lá dos outros estilos de arte da DreamWorks, como por exemplo, os designs de cada personagem que eu vou falar agora daqui a pouco, e isso é muito bom. Número 2. O conceito e a ideia sobre um garoto que tem muita ansiedade e muito medo ao mesmo tempo que acaba conhecendo
vencendo o seu maior medo, que no caso é o escuro, e eles partem para uma aventura cheia de repletas de aventuras extravagantes, só para que o menino acaba superando os seus medos. É bem interessante e criativa. E por mais que a execução dele seja quase perfeita para algumas pessoas, eu simplesmente fico interessado, não importa o que as pessoas dizem. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Das garotas em geral. De ser responsável pela derrota do meu time. De responder errado na aula. Do Rich Panite. Boa noite, Orion. Mas de tudo que eu tenho medo, o que mais me assusta é o escuro. Número 3, é claro, os designs de cada personagem estão bem diferentes e também muito mais cartunescos do que nunca. Até mesmo para um novo filme da DreamWorks que usa esses designs meio cartunescos aí de cada personagem. E se tem uma coisa que eu posso descrever sobre os designs dos personagens do filme Orion e o Escuro, se tem uma coisa que eu posso descrever sobre esses designs, eles basicamente lembram um pouco mais daqueles dois desenhos que são Gravity Falls e South Park, porque afinal os personagens têm tipo uns olhinhos que bom, bem parecido de desenho animado e não muito realista, mas só se você tirar os mistérios de Gravity Falls e também das piadas adultas e ofensivas de South Park. Número 4, a trilha sonora desse filme é muito boa, até mesmo para um filme que foi feito em parceria entre a DreamWorks Animation e a Netflix, porque ele basicamente explora muito bem e expande muito bem sobre os personagens e as identidades, que é sobre um garoto que conhece o seu maior medo e tenta de tudo para poder superar e encarar os seus medos, e também sobre o escuro, que à noite é muito mais do que uma escuridão assustadora para o próprio Orion. O que você é? Não é óbvio? O quarto tá escuro, lá fora tá escuro. Se liga, sou o escuro. De todas as crianças que têm medo, você é de longe a mais barulhenta, inconveniente. Você tá num patamar bem superior. Tem até uma lista. Claro que tem uma lista. Sabe quantas crianças têm medo de mim? Não sei. Número 5, os personagens desse filme são muito legais, incluindo o próprio Orion, que é o garoto que tem medo de tudo. E até mesmo vale para as outras entidades dortudas, como por exemplo a Sono, a Barulhos Inexplicáveis, Insônia, Silêncio, a Bons Sonhos e por aí vai. Mas é claro que o meu personagem favorito desse filme é justamente o Escuro, porque você sabe muito bem que o Escuro simplesmente carregou o filme nas costas do início até o fim, porque você pode entender que o escuro é de fato uma escuridão majestosa. Se é o que você me entende, né? Não me diga! Número 6, dependendo da sua opinião, você pode se identificar muito bem com o personagem do Orion. Tudo mesmo se você tem algum medo de... Se você tem muito medo de algumas coisas, incluindo no Orion que tem medo de muitas coisas. Porque se você viu direitinho lá no filme na Netflix, o Orion, ele é tipo um garoto do ensino fundamental, mas só que ele tem medo de muitas coisas. Ou seja, tipo ansiedade e essas coisas. Porque afinal, ele tem medo de palhaços, cachorros, mosquitos, de alguma tragédia, de algum acidente, do oceano, dos bullies, da escola, e também de responder errado na escola, e por aí vai. E até mesmo que, na minha modesta opinião, esse filme fala muito sobre medo, essa coisa de superar os medos, e até mesmo sobre ansiedade, que até mesmo que as animações desses últimos anos estão falando um pouco mais sobre a ansiedade, incluindo o Gato de Botas 2, que é outro filme recente da DreamWorks, e até mesmo especialmente que vai acontecer a mesma coisa com o meu verdadeiro hype para esse ano, que é Divertidamente 2, porque você sabe que a ansiedade vai aparecer em Divertidamente 2. Vem me ver trabalhar por uma noite e vai descobrir que não precisa ter medo de nada. Tá dentro ou tá dentro? Uma beleza, não é?
Orion, eu vou fazer você superar seus medos, nem que eu tenha que morrer. Aliás, eu sou imortal, então eu tenho todo o tempo do mundo. Número 7. O roteiro desse filme é muito legal. E isso tudo graças a um roteirista que escreveu todo esse filme, que no caso é o Orion e o Escuro. E ele é chamado de Charlie Kaufman, que também escreveu o roteiro de um filme dramático lá dos anos 2000 chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que no caso é aquele filme onde estrela o Jim Carrey. Número 8. Além dos momentos emocionantes e dramáticos ser muito bonitos em geral, existem algumas vezes que os momentos dramáticos e emocionantes podem ser tensos pra caramba, especialmente lá no terceiro ato, onde o nosso querido Orion, o nosso querido protagonista Orion, após de perder os seus medos, especialmente do escuro, ele parte para um sonho onde ele encontra os seus medos e daí ele reencontra o escuro, mas só que de repente o escuro acaba sendo sugado por um buraco negro onde está sendo sugado todos os medos do Orion. Daí o Orion tem que resgatar o escuro antes que ele seja sugado para o escuro, porque afinal o Orion e o escuro agora se tornaram amigos após que o Orion perdeu totalmente os seus medos. Daí eles têm que voltar e também acordar para que o escuro possa voltar ao normal para a cidade inteira. E sem mencionar que, dependendo da sua opinião, o terceiro ato se sente como que você está perdendo a sua ansiedade, ou até mesmo, melhor ainda, batalhando contra a sua ansiedade e também encarando os seus próprios medos. Acha mesmo que eu posso perder os meus medos em uma noite? Uma noite pode mudar tudo. É impressão minha ou eu tô mais empolgado que você? Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Número 9. O humor e a comédia desse filme é bem engraçada e genial ao mesmo tempo. Como por exemplo na cena do primeiro ato, onde o Orion acaba conhecendo o escuro pela primeira vez, e até mesmo que ele explica que o escuro não é nem um pouco assustador, simplesmente majestoso, mas só que ao mesmo tempo o Orion ainda continua medo do escuro. E honestamente eu acho que eu gargalhei, eu acho que eu caí na gargalhada desse filme, que foi bom pra caramba. Ou será que não? Uma beleza, não é? Se com uma beleza quer dizer assustador, então eu digo sim! Eu vou fazer você superar seus medos, nem que eu tenha que morrer. Aliás, eu sou imortal, então eu tenho todo o tempo do mundo. Número 10. Os cenários, os backgrounds e até mesmo as cores são visualmente bonitas, até mesmo que foi feitas como sempre pela nossa querida DreamWorks, e melhorando cada vez mais as suas animações recentes, desde lá dos Caras Malvados e do Gato de Botas 2, e incluindo nesse filme, que no caso é o Orion e o Escuro, e até mesmo que o filme possui alguns elementos 2D que são raramente criativos, e um bom exemplo disso é no caderno do Orion. Segura firme aí! Orion! Abre os olhos! Nem pensar! Qual é? Viu como assim é bem melhor? E morreu. E número 11, e por último, eu já sei que eu já mencionei as entidades noturnas há algum tempo atrás nesse vídeo, mas eu tenho que dizer que sobre a ideia das entidades da noite, ou seja, das entidades noturnas, é bem interessante do que nunca. E se tem uma coisa que eu possa dizer para os animadores desse filme, eu acho que essa ideia das entidades noturnas desse filme me lembra um pouco mais daquele outro filme da DreamWorks que foi lançado em 2012, chamado de A Origem dos Guardiões, sendo que Orion e o Escuro e A Origem dos Guardiões são dois filmes da DreamWorks que se passam lá na noite, mas só que tem histórias completamente diferentes. Vou te apresentar as outras entidades da noite. Tem outras? A gente é legal, você vai gostar do pessoal. Você trouxe o Gritão? O garoto que tem medo de tudo? Ajudar crianças a aumentar sua autoestima frágil não faz parte do nosso trabalho. Agora esculhambou comigo. O miserável é um gênio! E agora, antes mesmo de eu acabar com a minha crítica desse novo filme, será que eu tenho alguns pontos negativos e pontos fracos nesse filme? Bom, talvez não sejam qualidades ruins sobre o filme, mas eu tenho dois pontos fracos nesse filme.
os meus dois pontos fracos, que pode ser que não sejam qualidades lá do filme Orion e o Escuro, mas primeiro, o filme tinha que ter um lançamento bem exclusivo para os cinemas, porque eu acho que, na minha opinião, o filme se parece muito com um filme que merece ser lançado lá nos cinemas, assim como os outros filmes recentes lá da DreamWorks, como Os Caras Malvados, O Gato de Botas 2 e também, dependendo da sua opinião, Ruby Marinho e Trolls 3. Mas só que não, né? Porque afinal esse filme foi lançado na Netflix e não foi para os cinemas. E se bem que eu queria que fosse lançado nos cinemas, porque é um filme totalmente criativo e original, né? Mas enfim. E segundo e por último, a divulgação desse filme aqui no Brasil foi muito, mas muito fraca, porque para poder começar, toda vez que eu vejo alguma animação bem interessante lá na Netflix, que eu gostaria de ver, tem também de fato as suas divulgações daqui do Brasil, ou seja, tem o trailer dublado, o pôster dublado, que mais? O comercial dublado e por aí vai. Mas só que esse filme aqui que eu tô fazendo crítica agora, Orion e o Escuro, pode ser que a Netflix acabou divulgando esse filme aqui no Brasil, e é mesmo que uma pena, porque afinal esse filme merece ser divulgado aqui no Brasil e que muitas pessoas podem conferir caso se eles querem dar atenção para esse novo filme da DreamWorks. Mas eu acredito que esse filme não seja tão popular assim como as outras animações da Netflix que são as mais recentes e que são divulgadas daqui no Brasil, como Nimona e A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Mas tirando tudo isso, tá tudo bem. O importante é que os pontos positivos valem mais a pena do que os pontos negativos, né? Desculpa se eu gaguejei, né? Mas enfim, simbora pra minha conclusão de Orion e o Escuro. Fala, meu garoto. Quem é ele? É o Luz, o inimigo do escuro. Tá de brincadeira comigo. Ele me faz sentir seguro, enrolado num cobertor quente. É claro, pra quem curte essas coisas, né? Enfim, pessoal, Orion e o Escuro é um filme surpreendente demais pra mim. Esse daí foi um filme bem divertido e também visualmente muito bonito, feito pela DreamWorks em parceria com a Netflix, em quesito de trazer coisas novas e criativas ao mesmo tempo. Apesar que o filme foi baseado em um livro infantil com o mesmo nome, mas mesmo assim eu gostei muito de verdade. Ele tem alguma coisa especial para todos nós, especialmente os fãs de animação e também de todos os fãs da DreamWorks de todas as idades. Ou seja, eu realmente gostei muito de Orion e o Escuro. Eu simplesmente recomendo muito que você assista Orion e o Escuro caso você tenha uma conta da Netflix, especialmente para todos os fãs da DreamWorks Animation de todas as idades. E pode ser que o filme não tenha o mesmo nível de surpresa de Os Caras Malvados e Gato de Botas 2, mas mesmo assim, esse filme trabalha muito sobre o medo, de encarar os medos e a ansiedade. E isso é muito bom, porque se você tem uma pitadinha de medo e ansiedade, você vai gostar desse filme, não tem problema nenhum, você não vai se arrepender. Apenas assista se você tem uma conta Netflix, é muito divertido e visualmente muito bonito pela DreamWorks e Netflix. Então, sem mais enrolação, simbora pra minha nota. Que tal? Então, minha pontuação final que eu vou dar para Orion e o Escuro da DreamWorks é uma nota de 9.2 de 10. Se apenas assista esse novo filme da DreamWorks se você tem uma conta na Netflix, vale muito a pena assistir. Especialmente se você é uma pessoa que tem ansiedade, que está tentando enfrentar sobre o ataque de pânico e até mesmo de alguns medos que você tem. Vale muito a pena você assistir na Netflix. Recomendo demais. Garoto! Me peguei! E é só isso mesmo, pessoal. Essa foi minha crítica da mais nova animação original da DreamWorks chamada Orion e o Escuro. Então, obrigado de verdade por assistir a mais uma crítica aqui no meu canal. Então, eu sugiro você deixar um like, você comentar, se inscrever no canal, ativar os sininhos e até mesmo compartilhar para os seus amigos. E também comenta se você gostou de Orion e o Escuro ou não. Apenas só comenta aí. E também, o meu próximo filme que eu vou assistir nesse novo ano de 2024 será nada mais, nada menos do que, em breve, Kung Fu Panda
4, sendo que eu estou muito empolgado para ver esse filme aqui muito, mas muito em breve. E olha só, e uma coisa bem engraçada é que esse filme, Orion e o Escuro, agora se tornou o meu primeiro filme que foi lançado em 2024, que eu já vi na minha vida inteira, tanto se for no serviço de streaming ou nos cinemas, sendo que eu originalmente ficaria com Kung Fu Panda 4, na verdade, se eu não ficasse sabendo sobre a existência de Orion e o Escuro, eu originalmente ficaria com Kung Fu Panda 4 como o meu primeiro filme que eu vou assistir, e foi lançado em 2024, mas só que na verdade foi o Orion e o Escuro como o primeiro filme que foi lançado em 2024, e inclusive eu já assisti nesse novo ano de 2024, mas mesmo assim, eu tô planejando em ver o mais novo filme do Kung Fu Panda 4, sendo que eu tô muito, mas muito empolgado para poder assistir Kung Fu Panda 4 da DreamWorks, outro filme da DreamWorks que vai ser lançado nesse ano, depois de Orion e o Escuro. Mas enfim, é só isso mesmo, um grande abraço para todos vocês e fui!